Olá irmãos, eu sou Jonathan Chaves, que gravei com o irmão Lázaro. Este é o meu canal no YouTube. Se você está chegando aqui agora, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário sobre o que você entendeu, sobre sugestões para novos vídeos, compartilhe com seus amigos, para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Irmãos, hoje eu quero refletir sobre a queda do homem, que está lá em Gênesis 3. Esse capítulo descreve a história da queda do homem, um evento crucial na narrativa bíblica que explica a origem do pecado no mundo e as suas consequências para toda a humanidade até os dias de hoje e até Jesus voltar. O primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos é sobre a tentação, que está lá em Gênesis 3, de 1 a 5. A serpente, descrita como astuta, se aproxima de Eva e questiona a ordem de Deus sobre o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente engana Eva, distorcendo as palavras de Deus, e promete a ela e a Adão que se tornariam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós sabemos que até hoje o diabo usa dessa mesma astúcia, dessa mesma mentira para enganar os seres humanos. Você vê que o satanismo hoje em dia, ele usa a própria Bíblia também, distorcendo o que ali está escrito e colocando Deus como mal, usando os acontecimentos no mundo como fome, maus tratos a crianças, que ele mesmo incentiva a pessoas que ele usa a praticar, como se fosse culpa de Deus. E nós sabemos que é simplesmente culpa dele mesmo, através do pecado que ele tentou a Eva e Eva caiu na tentação, junto com Adão, e trouxe a humanidade. Depois disso, Gênesis 3, dessa feita, versículos 6 e 7, diz que Eva é seduzida pela aparência e promessa do fruto. Desobedece a Deus, ouvindo a serpente, usada pelo diabo, e come do fruto proibido. Depois disso, Eva compartilha o fruto com Adão, que também desobedece a Deus. Imediatamente eles se envergonham ao perceber a sua nudez, tentando esconder de Deus. É isso que acontece quando a gente peca, a gente se envergonha. A gente sente vergonha porque a gente sabe que a gente pecou. E nós não nascemos para pecar. Infelizmente a história diz, através da Bíblia, que nós, seres humanos, como acabamos de ver, lá no Éden, nós demos lugar ao pecado. Depois, lá em Gênesis 3, de 8 a 24, vem as consequências. Todo pecado tem consequências. Deus confronta Adão e Eva sobre a sua desobediência. A serpente é amaldiçoada por Deus, a rastejar no pó. A mulher é condenada à dor no parto e a submissão ao homem. O homem é condenado a trabalhar arduamente e a lutar constantemente com a terra para produzir o seu próprio alimento. Adão e Eva são expulsos do jardim para impedir que eles comam da árvore da vida e vivam para sempre em seu estado pecaminoso. É tanto que nós sabemos que Deus coloca anjos na entrada para proteger o jardim. Então, irmãos, nós tiramos alguns pontos importantes da lição que eu já fui explicando enquanto nós estávamos refletindo sobre ela. Mas vamos passar novamente. Primeiro, a natureza do pecado. Gênesis 3 mostra que o pecado é uma escolha deliberada de desobediência a Deus, motivada pelo desejo egoísta de ser como Deus.
a natureza pecaminosa, a essência do pecado, podemos dizer assim, entre aspas, me perdoe os teólogos aí, é o egoísmo, o desejo de ter o controle de si mesmo, enquanto o controle das nossas vidas não pode estar em nós, precisa estar em Deus. Foi para isso que Deus nos criou, para louvor e glória do nome dele. Então a natureza do pecado é isso, é o desejo de ser como Deus, a essência do pecado que nós acabamos de ver é ter o controle, saber o que é o bem e o mal e praticar como quiser. Depois disso, vemos as consequências do pecado. Ou seja, o pecado traz dor, traz sofrimento. A pior dor e o pior sofrimento que o pecado traz é a separação de Deus. Nós somos como a árvore plantada. Se a gente não for regado, se a gente não for cuidado, a gente morre. Uma planta, quando ela não recebe os nutrientes, ela morre. E os nossos nutrientes verdadeiros, não estou apenas tratando da carne, mas do que é mais importante do que a carne, que é a alma, que é a mente, que é as emoções. Os nutrientes só vêm de Deus. Então, a pior consequência do pecado é a separação de Deus. Até os nutrientes da carne, que a gente sabe que quem provê os nossos alimentos, a nossa casa, é o Espírito Santo de Deus, que nos dá um emprego, que nos dá oportunidades, que prospera a nossa vida. Então, a separação de Deus significa tão somente morte, em todos os sentidos. A queda do homem resultou em consequências para toda a humanidade e para a própria criação. Até hoje, 6.000 anos depois, mais ou menos, da criação da humanidade, do mundo, nós temos as consequências do pecado. É só você ligar a sua televisão, só você sair na rua, que você vai ver, ou até mesmo olhar para si mesmo, as coisas ruins que às vezes pensamos, fazemos, é consequência do pecado em nossas vidas. Mas, mesmo assim, Deus foi misericordioso há 6.000 anos atrás e ainda é hoje e sempre será. Mesmo assim, em meio ao julgamento, Deus demonstra misericórdia ao prover roupas a Adão e Eva e ao prometer um Salvador que venceria a serpente. Isso está em Gênesis 3,15. Esse versículo é frequentemente interpretado como a primeira promessa do Messias. Irmãos, nós precisamos compreender, primeiro, para quem nós fomos criados. Segundo, qual a natureza do pecado. E terceiro, qual o nosso comportamento diante dessas duas primeiras questões. E assim, termos uma vida plena diante de Deus. Que Deus te abençoe.